falar depois de todos os partidos falarem e depois da Tereza fazer essa extraordinária apresentação, e eu tenho insistido para que ela fale cada vez mais, porque as pessoas, quando conhecem o que foi feito, e como foi feito muita coisa, se ela ficasse 1 hora falando aqui, ela não conseguiria colocar todas as coisas que nós temos feito nesse país. Não conseguiria. Eu lembro que uma vez o Guxiguem era ministro de comunicação lá da SECOM, e eu brigava com o Guxiguem que ele deveria fazer propaganda. E ele falava, mas é muita coisa, eu não sei como é que eu vou escolher. Eu falei, prioriza 2, uma. O que não pode é não fazer nenhuma. Então, a Tereza, por exemplo, não falou aqui, sabe, dos programas que o Banco do Brasil colocou em prática nesse país, do programa, sabe, Crédito Amigo do BNB, espalhado pelo Nordeste brasileiro, dos programas que o BASA fez tão bem nesse país, sabe? E nós não podemos nos esquecer que não foi só o salário mínimo, é que está aqui o presidente da CUT, e durante esses 10 anos, 90% dos acordos salariais de todas as categorias organizadas foi com aumento real acima da inflação. Coisas que no tempo, João Paulo, que você era presidente do sindicato, eu era presidente do sindicato, você, Magela, a gente não conseguia. O Lira está aqui. Quantas greves a gente fez, a gente não conseguia 1% de aumento real. Às vezes voltava a trabalhar fazendo acordo pela metade da inflação e a gente ainda se dava por satisfeito quando a empresa não mandava metade dos trabalhadores embora. Portanto, durante esses 10 anos, 90% dos acordos salariais das categorias organizadas foram com aumentos reais, sabe, de salário. Isso não é pouca coisa. E aí o que aconteceu? O Póstumo disse agora, correndo, eu acho que vocês nem prestaram atenção, que nós quebramos um tabu que tinha nesse país. Ou seja, eu passei parte da minha vida sendo dirigente sindical, me reunindo com empresários, me reunindo com economistas, me reunindo com sindicalistas, e o que a gente dizia era que, sabe, era preciso o país crescer para distribuir. Os mais velhos aqui sabem que o Brasil, na década de 70, chegou a crescer 14% ao ano o PIB. E eles diziam, não, o bolo tem que crescer. Quando o bolo crescer, a gente distribui. Esse desgraçado desse bolo cresceu. E alguém comeu esse bolo. Porque para os trabalhadores sobrou apenas aquelas bolinhas de chumbo de enfeite dos bolos. Não ficou. E nós provamos exatamente o contrário. De que, ou você, ao invés de esperar crescer para distribuir, você cresce e distribui concomitantemente. Uma das evoluções desses 10 anos de governo foi eu aprender a falar a palavra concomitantemente. Bem, ou seja, nós estabelecemos de que era possível crescer, sabe, concomitantemente, fazendo distribuição de renda, e ao mesmo tempo quebramos um outro tabu, que era provar que distribuindo renda, a gente fazia a economia crescer. Diferentemente do que alguns falaram durante muita década, de que, olha, se crescer, vai ter inflação, se aumentar o salário mínimo, vai ter inflação, se exportar, não vai crescer o mercado interno, se crescer o mercado interno, não vai exportar. Havia uma série de lógicas econômicas que mantinha a gente atado. E eu tinha certeza que a gente poderia mudar isso. A nossa vida, se vocês prestarem atenção, o surgimento desse partido, o surgimento da CUT, o surgimento das greves depois de 64, é tudo resultado de teimosia. Até a eleição da nossa prefeita foi resultado da teimosia. Até ela. Pois bem, se eu fosse
analisar a Lei 4.330, que regulava a greve nesse país, a gente não fazia greve nunca. O dirigente sindical tinha medo de ser preso, não é isso? Tinha medo de perder o emprego. Nós fizemos a greve. A lei continua. E nós fizemos a greve, estamos aqui. Você não podia criar uma central. Nós criamos. Era proibido. E as centrais foram criadas. Está aqui a CUT cada vez mais forte. Ora, o fato de nós colocarmos em práticas atitudes ousadas foi permitindo que a gente visse a roda gigante do desenvolvimento da economia desse país e girando sem parar e cada vez girando mais. Olha que os pobres entraram no supermercado, olha que os pobres começaram a ir ao cinema, olha que os pobres começaram a ter acesso a um shopping, olha que os pobres começaram a ter acesso a viajar, olha que os pobres começaram a ter acesso a comprar carro. Tudo garantiu que a economia fosse crescendo. Por isso que o ano passado, mesmo quando o PIB cresceu apenas 1%, e muita gente se estranhou quando a Dilma disse, a gente não mede a economia apenas pelo PIB, ou pelo PIBinho. É que mesmo o PIB crescendo 1%, se gerou neste país 1.300.000 empregos formais com carteira assinada. Bem, por que aconteceu essa evolução? Se a gente fosse depender do orçamento, né, Tereza, a gente não criava o Bolsa Família. Porque o orçamento não dava para pagar as contas. Vocês estão lembrados que o Marlan corria todo ano no Fundo Monetário para pagar dinheiro para fechar o caixa? E aí começaram a vender. É como se o pobre tivesse uma dívida e ao invés de ele arrumar um jeito de pagar, trabalhar, fazer qualquer coisa, ele começasse a vender a cama, no outro dia a geladeira, no outro dia o fogão, no outro dia a televisão, por outro iria vender a alma. O que eles fizeram? Eles foram destruindo o país, eles foram desmontando num processo de privatização sem precedente, a pretexto de que eles eram bons gestores. Quando vocês ouvirem a palavra vamos dar um choque de gestão, não se iluda, significa mandar peão embora. Não significa. Significa piorar a qualidade do serviço e mandar a gente embora. Porque eu não vejo como é possível você dar um choque de gestão num país que precisa contratar milhares de professores, milhares de médicos, formar milhares de doutores, contratar milhares de enfermeiras, contratar milhares de assistentes sociais para a gente poder melhorar a qualidade de vida das pessoas, a não ser que você quisesse continuar governando o Brasil apenas para 35% da população. Aí seria fácil. Mas quando você começa a pensar em levar todo mundo a ter a possibilidade de ter o mínimo necessário, aí você começa a resolver um problema crônico desse país, e é o que está acontecendo no Brasil. Eu falo com muito orgulho, e você, Tereza, precisa colocar na política de transferência de renda que você fala, um programinha que também foi ideia da Dilma, chamado Programa Luz para Todos. Eu vou dar um dado para vocês, muito interessante aqui, porque quem já morou à base de candeeiro vai compreender o que eu vou falar aqui de forma sintética, muito sintética. Bom, até achar a folha aqui, sintético não tem nada. Mas o programa Luz para Todos, só para vocês terem ideia, ele já atendeu na região norte do país praticamente 2.950.000 pessoas, ou seja, 612 mil famílias. No Nordeste, ele já atendeu 7.324.000 pessoas, ou seja, 1.502.000 famílias. No Sudeste, que é a parte mais rica do Brasil, ele já atendeu 2.438.000 pessoas, o que significa quase 500 mil famílias.
No sul do país, 1.052.000 pessoas, 212.000 famílias. E no centro-oeste, 994.009 pessoas. Total, 14.675.000 pessoas foram atendidas pela Luz para Todos, fazendo um total de 3.027.000 famílias. Isso é um dado interessante, porque quando a Dilma, ministra da Minas e Energia, me levou a proposta do Luz para Todos, o IBGE dizia, Márcio, que era só 2 milhões de famílias que não tinham energia em casa. Quando nós fomos a campo para levar energia, descobrimos 1 milhão a mais. Quando nós chegamos a 3 milhões, já descobrimos que tem mais 1 milhão sem energia. Ou seja, na medida que você sai para procurar, você vai encontrando as pessoas. E vocês, que são aqui do Nordeste, a região que tinha mais gente sem energia elétrica, sabe o significado de você pegar uma pessoa que vivia à base de candeeiro e acender uma luz, ou seja, você transferi-la do século XVIII para o século XXI, numa fração de segundo. Esse programa é um programa que, se o governo federal não banca, ele não sai. Porque não tem nenhuma empresa privada que seja tão socialista a ponto de levar energia para quem não pode pagar. Eles são muito eficientes quando o cliente pode pagar. Mas quando o cliente é pobre, quem tem que atender é o ineficiente Estado que eles quiseram destruir durante tanto tempo. Só o governo federal, esse programa, Tereza, se a gente fosse olhar o caixa, a gente não fazia. Esse programa custou ao governo federal 14 bilhões de reais. Ao governo estadual, 2 bilhões de reais. Só que os estados não pagaram. A federação é que pagou. Tem candidato a presidente aí que não pagaram e ainda mudaram o nome do nosso programa. Não era Luz para Todos. Eu vou dar um outro dado para vocês, porque quando a gente fala no programa Luz para Todos, tem pessoas que falam, mas é só para pobre. Então vou dizer para vocês o que aconteceu. O programa Luz para Todos gerou, nesses 10 anos, 454 mil empregos. Nós colocamos nas ruas desse país 7.590.000 postes. Nós colocamos 1.110.000 transformadores e colocamos 1.460.000 quilômetros de fio. Daria para dar 37 voltas no planeta Terra, o que nós já colocamos de fio para realizar o programa Luz para Todos. Mas ainda assim, continua atendendo só pobre e só os coitadinhos do campo. Pois bem, vamos ver o que aconteceu nas cidades. Quando a luz chegou na casa das pessoas, 79% compraram televisão, para ver a televisão falar bem do governo. Compraram, 79%. Só notícia boa para o governo.